Primeiro, apenas o verso 2. Eclesiastes, capítulo 1, verso de número 2. Essa palavra veio ao meu coração e eu comecei a fazer algumas anotações para que eu não viesse esquecer, irmão Anísio, porque às vezes a memória da gente, a gente quer confiar nela e a gente é pego de surpresa, você esquece. Eu fiz algumas anotações concernente àquilo que o Senhor ministrou no coração, concernente a essa palavra. E visto que hoje é um culto de missionário, e eu fiquei buscando encaixar essa palavra dentro do tema missão. Amém? Vamos ler o texto? Diz assim a palavra do Senhor, palavras de Salomão. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, é tudo vaidade. Amém? Toma o teu assento, por gentileza. Fazer missões é investir no que é eterno. Anote essa frase. Fazer missões é investir no que é eterno. Tudo na vida é vaidade, mas cumprir a missão é algo eterno. É algo eterno. E olhando para essa palavra, dita por Salomão, o rei Salomão, nós que temos todo o terceiro sábado do mês, nós temos o culto missionário, e em que procuramos manter sempre o foco na palavra de instrução que Jesus deixou acerca do ID. Culto de missão é a batida do coração de Deus, levar o ID a sério, da importância de alcançarmos almas através da pregação da palavra, anunciando as boas novas. Nós sempre temos mencionado acerca disso, você sempre ouve acerca disso, e missões nos levam a olhar sempre para o mundo, para aqueles que estão lá fora e que talvez não ouviram ainda acerca de Jesus. Só que missão vai além, missão também fala daqueles que estão dentro do aprisco, que às vezes ainda estão com dificuldade de entenderem acerca do chamado, que estão dentro do aprisco, que aceitaram a Jesus, mas ainda estão com dificuldade de entender o propósito de Deus, do que está por detrás de fazer missão. Porque Jesus, ele deixa bem claro que a missão da igreja, a missão de um discípulo é ganhar almas, é falar das maravilhas do Senhor, é sermos verdadeiramente luz do mundo, sal da terra, através do nosso testemunho de vida, venhamos alcançar almas para o reino, venhamos entender o propósito de Deus. O discípulo que ele guarda a palavra no coração, ele entende a missão. Ele sabe o poder que está por detrás dessa vocação, de um Deus que nos vocacionou para sermos ganhadores de almas, ou sermos participantes do reino de Deus. Olha que privilégio que o Senhor dá à igreja. Ele capacita, Ele prepara, Ele derrama unção, Ele convence o pecador dos seus pecados. Ele só espera que nós venhamos ser os ceifeiros da última hora. Quantos estão comigo? O que Ele espera é que nós venhamos abrir a nossa boca. Porque às vezes nós arrumamos certas desculpas, como Jeremias: Senhor, eu não sei falar. Senhor, eu tenho dificuldade de falar. Moisés, eu tenho dificuldade na minha dicção.
Mas o Senhor está dizendo, não, é eu que vou fazer a obra, eu só quero que você se posicione. Eu só quero que você tenha coragem, que você assuma o chamado que eu tenho para você. Eu quero que você se coloque na brecha. Eu quero que você entenda que você precisa dizer, o eis-me aqui, Senhor. Porque esse é o papel de um discípulo. É isso que o Senhor espera de nós. Alcançar não só os que estão lá fora, mas também levar o entendimento para aqueles que estão dentro, que às vezes ainda não conseguiram compreender a missão, ainda não conseguiram entender que eles precisam carregar a cruz, eles precisam seguir olhando para o autor e consumador da sua fé, que é Jesus Cristo, que ele precisa exercer, irmão Tadeu, a função que ele foi chamado. O braço tem uma função, os olhos têm uma função, os cílios têm uma função, os ouvidos têm uma função, as pernas, os pés têm uma função, e a função do cristão é ganhar almas. A função de um cristão, de um discípulo, porque Jesus ele diz, conhecereis a verdade vos libertará. Quer ser meu discípulo? Então negue-se a si mesmo e siga, venha após mim. A palavra vai libertando, vai tirando as escamas. Então essa pessoa, ele começa o processo da transformação, da mudança de vida, e ele passa a ser esse representante do Senhor aqui na terra. Quantos estão entendendo isso? Amém? Então é necessário nós entendermos isso para que nós venhamos seguir caminhando como discípulos do Senhor. Aonde colocamos a planta dos pés, você já me ouviu dizer aqui nesse púlpito, o homem de Deus, a mulher de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, com o altar restaurado, ele está sempre falando e apontando a glória para o Senhor. Ele está dizendo, o Cordeiro de Deus está aí. Porque é a missão da igreja. A missão da igreja não é se moldar ao mundo. A missão da igreja é ser luz no mundo. A missão do cristão não é se moldar às coisas do mundo. A missão do cristão é ser diferente no mundo. Essa é a missão nossa. Seja no trabalho, seja na escola. Aonde formos, nós precisamos ser esse representante, esses embaixadores do reino de Deus. Pessoas que têm uma atitude, têm um vocabulário, têm um comportamento diferente. Em que as pessoas olham e elas logo são impactadas. Porque elas estão observando, o mundo observa. Todos observam a todos. E é por isso que nós encontramos, às vezes, desafios no meio evangélico de pessoas que dão um mau testemunho. Porque aos de fora não acham aquilo correto. E aquilo gera um problema. Gera uma vergonha para aquele que se diz cristão. Então, o testemunho de um cristão precisa ser algo, sabe, vigilante. Aí ele precisa ter uma vida vigilante, porque o seu testemunho vai à frente. Tem peso o testemunho de uma pessoa, de um discípulo. Aleluia! Então quando a gente olha para tudo isso aqui, falando para vocês, dos deveres, nós que estamos aqui, da missão que nós temos, que a missão é a batida do coração de Deus, o que eu estou fazendo para ter o que é eterno? Porque eu mencionei para vocês que fazer missão é investir no que é eterno. Fazer missão é investir naquilo que é eterno. Por quê? Porque nós vivemos em um mundo que valoriza o que é passageiro. Nós vivemos aqui, adquirimos coisas, não há nenhum problema,
problema é ser dominado pelas coisas. O problema é ser dominado pelo dinheiro. Não é o dinheiro. É ser dominado por ele. É o meu coração estar pensando só nas coisas terrenas e esquecer das coisas celestiais. Esse é o problema. Esse é o problema. Então, o ser humano, a sociedade, o mundo valoriza aquilo que é passageiro. A maioria, bens, fama, conquista, e abre mão daquilo que é eterno. Quando você olha as Escrituras, Jesus, ele diz: aonde estiver o teu coração, aí está o seu maior tesouro. Mas ele dá um conselho dizendo: buscai as coisas que são do alto, as coisas que são celestiais, aonde o ladrão não vai roubar, não vai minar, não vai ser destruído, a ferrugem não vai comer. O que é isso? É uma instrução que está sendo passada. Ele está instruindo: busque as coisas que são eternas. Não se embarace com as coisas que são terrenas. Usufrua das coisas que são terrenas, sem permitir que elas venham embaraçar você concernente às coisas espirituais. Diga glória a Deus aí, para ajudar o pregador. Amém. Aleluia. Missões não são apenas uma atividade da igreja, nem de um discípulo, mas é um investimento no reino de Deus na eternidade. O que nós estamos fazendo, irmãos, está alcançando almas para o reino de Deus. Não é simplesmente construir uma igreja, comprar uma terra, levar água para ali. São coisas básicas. São as necessidades. Dar uma cesta básica são necessidades. São coisas que, como igreja, como discípulo, como você, um servo do Senhor, vê alguém necessitado, você abençoa ele, você faz uma oferta para ele, você faz algo em prol daquela pessoa. Isso são coisas boas, são coisas positivas, mas são terrenas e elas passam. Mas quando nós ganhamos alma, quando nós proporcionamos o conhecimento da palavra a essas pessoas, quando nós tiramos ela da bruxaria, da bebedice, da jogatina, da prostituição, essas almas serão eternamente nas mãos do eterno Deus. Elas não estão, elas que estavam perdidas, agora elas foram resgatadas. O que nós estamos fazendo é resgatando almas do inferno e povoando o céu. Nós precisamos pensar dessa forma e não buscar somente as coisas terrenas, não simplesmente as coisas materiais, as coisas passageiras, porque o poder passa. Quantos presidentes de nações no auge do poder perderam? Passou. Os faraós, os imperadores. Nós presenciamos guerras aqui, Gaddafi, Saddam Hussein, imperadores, homens poderosos, passaram. O poder passa, a fama passa, a beleza vai embora, a força se esvai. São coisas passageiras. Mas eu quero nessa noite falar de coisas celestiais concernente a fazer missões. Almas. Não está falando de um corpo físico, está falando de uma alma sedenta. Não está falando de uma pessoa, de um corpo esbelto, de um corpo bonito. Não, está falando de uma alma que precisa encontrar com o Criador. É isso que nós estamos falando. Falar de missão é falar de almas. É passar a fronteira. É dar um passo. É estender a mão. É se colocar em perigo. É entrar no campo de guerra. Isso é missão. Missão não é ficar na zona de conforto, com os braços cruzados, e eu só vou ajudar. Não, tudo isso é positivo, mas não é só isso. Vai muito além. E quando a gente olha, e talvez você esteja perguntando,
Pastor, mas o que quer dizer essa palavra de Salomão? Salomão, irmão, ele deixa uma lição para nós. Dentro do período de Salomão, ele é o homem mais sábio daquele contexto, mais rico daquele período. Reinou por 40 anos, filho de Davi. A gente precisa pôr peso nessa palavra. Vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade, tudo é vaidade. Porque nós estamos falando de um homem que teve poder, fama, riqueza. Deus deu a ele sabedoria, instrução. Pessoas viajavam de países, iam ter com Salomão por causa de um conselho. Um homem que teve tantas coisas concernente, nada lhe faltou. Mas a gente percebe que depois ele vai dizer vaidade, tudo é vaidade. Tudo é passageiro. Tudo que eu tive, tudo que eu conquistei, tudo, mulheres, tudo. Pessoas que viajavam, vinham. Toda a minha riqueza, vaidade. Porque no que adianta ter tudo isso e não ter a presença de Deus? O que adianta ter tudo isso e não ter o conhecimento acerca da vida eterna? Tudo o que fazemos para Deus permanece para sempre. Diga glória a Deus. Tudo que a gente faz em prol do reino de Deus está sendo registrado no livro de Deus. No livro de Deus. Deus tem um livro, está escrevendo. Está sendo escrito. Tudo que fazemos será eterno. Aquela mulher que derramou aquele vidro de alabastro, aquele perfume, ficou eternizado. As mulheres que vendiam suas joias e abençoavam o ministério de Jesus, ficou marcado para nós. São coisas que ficam. São coisas que permanecem. Nós precisamos fazer o nosso investimento naquilo que permanece, que é eterno. Diga glória a Deus. Eu vim aqui nessa noite, eu estou aqui nessa noite para tentar despertá-lo concernente ao teu investimento. Porque quando fala investimento, todo mundo pensa, é dinheiro, é dinheiro, é dinheiro. Irmãos, o maior investimento é vida com Deus. Eternidade. Porque aqui tudo passa, é vaidade. O jogador para de jogar, envelhece. O professor para de dar aula. O médico também, ele vai ter um tempo dele, ele vai se aposentar. Mas o cristão na presença do Senhor, ele nunca se aposenta, ele está sempre buscando o céu. O alvo é o céu, o objetivo é o céu. Então é importante nós olhar para essas palavras de Salomão e dizer, em que eu estou investindo? Será que naquilo que eu estou colocando no meu coração é eterno? Ou vai ficar aqui? É material só. Só é material? Será que eu estou deixando um legado eterno para minha família? Um legado de um homem de Deus, de uma mulher de Deus? Porque você sabe muito bem, a riqueza, a herança é muito bom ter, é muito bom obter. Mas o maior legado é a palavra de Deus para um filho. É instruir o menino no caminho que ele deve andar. Esse é o maior legado que você pode deixar para um filho. Esse é o maior exemplo que nós podemos deixar para os amigos. Que você vai sentar ou você vai regressar ao Brasil, vai encontrá-los e eles vão pensar que você era aquele mesmo. E você vai mostrar para eles que você agora é uma nova criatura em Cristo Jesus. Aleluia. Tudo se fez novo. Você vai dizer para ele, tudo se fez novo na minha vida. E vai poder falar das maravilhas do Senhor. Então, vamos seguir aqui. As conquistas desta vida são passageiras.
Nós vibramos muito com as conquistas. E tem que vibrar. Com o carro que você adquire, com a casa que você compra. Tem que celebrar. Tem que celebrar. Mas o ponto é, tudo é passageiro. Essas coisas serão passageiras. Eclesiastes capítulo 2, verso 11. Salomão, ele diz: e olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito. E eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Tudo que a gente faz é passageiro. Talvez você não tinha pensado dessa forma. Eu vim aqui hoje para te dizer isso. É muito bom, mas vai passar. Riqueza passa, fama desaparece, beleza envelhece, poder termina. Tudo passa. Mas permanece, o Senhor permanece. Passará céus e a terra, mas essa palavra não passará. Será que é onde eu estou investindo? Quero levá-lo a pensar nisso nessa noite. Estou ratificando aqui para você, porque é necessário nós entendermos. Tudo o que é apenas terreno ficará para trás. Quem vive apenas para acumular bens, perde de vista o propósito eterno de Deus. Anota aí. Aquilo que você guarda na terra um dia ficará. Aquilo que você investe no reino seguirá para a eternidade. Vocês trabalham em casas aí. A pastora Linda, recordo que ela trouxe da casa de uma patroa que deu, eram judeus, e deu alguns pratos de Israel, de Jerusalém para nós. Aquilo foi adquirido, aquilo veio de Israel, mas faleceu, e os filhos disseram: nós não queremos mais, pode levar. Coisas lindas, mas aquilo, coisas que tinham valor para aquela senhora, perdeu o valor. Eu não sei quantos já foram em Newport, em Rhode Island, né? Tem mansões ali, da época do carvão, do mármore. Você chega naquela cidade tão rica, poderosa que era outrora, e continua sendo, mansões enormes, mansões gigantescas, de pessoas que viviam ali, que ninguém entrava naquelas residências, a não ser a grande cúpula, hoje aberta para o público, hoje aberta para pessoas visitá-las. Entram ali naquelas salas e vê as roupas, vê os móveis que veio todos da Europa, e hoje as pessoas têm acesso a tudo, porque tudo aquilo é passageiro. Rockefeller tinha mansões ali. Estamos falando de homens bilionários que mandavam, comandavam. Passou, perderam, se esvaiu. Aquilo que era local privado deles não é mais, qualquer um entra. A história deles foi passada. Os problemas familiares estão ali sendo ditos agora. Dentro daquelas mansões, pessoas em depressão, pessoas que tiraram a própria vida. Por quê? Porque o que a gente junta aqui na terra fica. Não se consegue levar. Sabemos da ilustração do caixão aberto, ali as mãos daquele que veio a falecer pelo lado de fora. E a ilustração você já deve ter ouvido dizer acerca, dizendo: olha, ninguém leva nada, ninguém carrega nada, até roupa alguém vai ter que vestir nessa pessoa.
é vaidade, diz o pregador. Tudo é vaidade. Tudo é passageiro. O maior milagre é uma alma salva. Tudo nessa terra passa, mas uma vida transformada por Cristo permanece para sempre. Lembra do rico e do Lázaro? Um está no seio de Abraão, o outro está no inferno. Por quê? Porque não se trata do que você adquire aqui, se trata do que você adquire no céu. Se trata do que você está juntando no céu. Faça hoje um inventário da tua vida. Faça hoje um inventário da tua caminhada cristã. Faça hoje um inventário da tua vida espiritual. Faça hoje um inventário. Veja onde está o teu investimento. A prioridade está nas coisas celestiais, do alto ou somente da terra. Veja como está a porcentagem. Você é o único que pode fazer essa análise. Segunda coisa que eu vejo nesse texto de Salomão: vaidade. Tudo é vaidade. Vivemos em um tempo desse, falei de beleza, e as pessoas estão tão preocupadas com a beleza, não é isso? Mas é vaidade. Vai passar. Vai passar. A única obra que produz frutos eternos é a obra missionária. Anote. Mateus 6, a partir do verso 19. Vai dizer o seguinte: Jesus: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Jesus nos ensina que ajuntar tesouro no céu significa ganhar almas, sustentar missionários, evangelizar, fazer discípulos. O que fazemos para Deus nunca é vão. Isso aqui, irmão, tem um peso. Tem um peso para nós. A ideia aqui é nos fazer pensar. A ideia aqui não é só de glória, aleluia, é pensar, raciocinar. Estou num culto em que eu preciso entrar aqui e pensar acerca do meu futuro, acerca da minha salvação, acerca da minha entrega, acerca do meu carregar a cruz ou não, acerca do legado, acerca do que eu estou refletindo para os filhos, para as pessoas. A ideia aqui é pensarmos, sair daqui refletindo, sair daqui pensando, porque a palavra do Senhor diz que é melhor ir num velório do que ir numa festa. Por quê? Quantos velórios eu já fiz? Porque no velório as pessoas estão vendo o fim. No velório as pessoas estão vendo que aquilo ali acontece. Que ali agora só há um corpo. Há uma matéria que vai decompor. Que não ouve, que não reage. Que é o fim de todos. Então é melhor ir num velório que você está refletindo, pensando, analisando melhor a vida, investindo melhor o seu tempo, do que ir em uma festa. Mas as pessoas preferem o quê? Ir na festa. Elas preferem pular, dançar, se divertir. Por quê? Porque parece muito bom, não faz você pensar no seu futuro. A palavra do Senhor nos faz refletir, nos faz pensar acerca do nosso futuro, da vida eterna. O cristão não pode andar por aí como um
um cego. A própria palavra faz isso. Alguns fariseus religiosos estavam como cegos ao meio-dia, palpando como ao meio-dia. Porque a religião mata. Precisamos entender acerca das Escrituras, compreender o chamado, a vocação, e entender que há uma cruz para carregar. O resto é vaidade. Com todo respeito aos seus planos, aos seus projetos, eu estou aqui para te dizer: invista no céu, invista naquilo que é eterno. Evangelizar, ganhar almas. Coisa linda, você talvez já deve ter ouvido alguém dizer: ele me ganhou para Jesus. Ele é meu pai na fé, costumam dizer assim. Ele falou de Jesus para mim. Você não esquece. Você é grato a Deus. A pergunta é: quantos você tem alcançado, ou se aproximado, falar de Jesus? Há uma falha dentro da instituição chamada igreja, dos evangélicos. Porque não é todo mundo que quer ganhar almas. Não é todo mundo que quer investir. João capítulo 4, verso 34, vai dizer: Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. João 4, verso 34. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa, e o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia coma o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisso é verdadeiro o ditado: um é o que semeia, o outro que ceifa. E eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. O que é isso? Chegamos aqui, já tem pessoas com o coração derretido, mas está faltando gente que fale. Já tem pessoas sedentas, mas está faltando gente que fale. Está faltando trabalhadores. Está faltando aqueles que decidem a dizer: ei, eu vou falar do amor de Jesus. Porque quem vai salvar não é o Senhor. Não é o Espírito Santo de Deus que vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Senhor nos introduz uma terra que você não plantou. Você chegou aqui, está tudo pronto. Chegamos aqui, olha, pegamos tudo preparado. E você para pensar e dizer: quando é que as pessoas no meu país vão poder ter também essa conforto? Não é isso que nós pensamos? Quantas vezes eu penso como eu queria, se fosse mais fácil, podermos enviar roupas e coisas para Moçambique. Não consegue. Não consegue, simplesmente no tempo nesse século a gente não consegue, porque eles não me dão uma garantia. Porque a gente pensa. Você sabe como é difícil, você que manda caixas para o Brasil, o horror de preço que você paga? Para demorar 3, 4 meses, 5 meses. Se fosse mais fácil, as coisas iriam alegrar o coração de tantas pessoas. A gente vive isso. A gente precisa olhar e entender que Deus nos colocou em uma terra e Ele diz: agora fale. Outros já pregaram, outros já anunciaram as boas novas, já veio pessoas muito mais preparadas do que vocês pregaram, já houve avivamento como na Rua Azusa, já houve grandes ministrantes aí, Billy Graham, Benny Hinn e tantos outros, Spurgeon e tantos outros. Fale agora. Fale você. Abra a boca.
Pregue das maravilhas do Senhor. Não tenha medo. Seja no college, seja onde você estiver, vá e fale o que você aprendeu acerca de Jesus Cristo, o Salvador. Terceira coisa, quem entende a eternidade vive para cumprir a missão. Quem entende a eternidade vive para cumprir a missão. Tem pessoas que ficam, mas por quê? Irmão, quem é discípulo, ele olha para a eternidade. Quem é discípulo não perde tempo com coisas seculares. Quem é discípulo, ele sabe que ele foi chamado para levantar muro, como Neemias. Foi chamado para trabalhar nos alicerces do templo, como Ageu. Ele sabe que ele foi chamado para anunciar a palavra mesmo debaixo de perseguição. Pedro, Tiago, os apóstolos. Porque ele olha para a eternidade. Porque o morrer é lucro. Quem é discípulo sabe, como Paulo ele vai dizer, se você me matar, eu estou no Senhor. É lucro. Se você me deixar viver, é lucro. Estou ganhando almas. Porque o foco de quem é discípulo é cumprir a missão. É reino. É reino. Você encontra umas pessoas, irmão, você encontra alguns pregadores já de idade, e eles estão com o mesmo vigor, parece Caleb. Lembra do seu Otávio? O seu Otávio lá? Otávio, da Igreja Visão Mundial, do pastor Nilson, de Senegal. Donizete pôde viajar com ele. O pastor Otávio está com 80 e tantos anos. Com vigor. Agora está um pouco mais, mas está com vigor, foi para lá, enfrentou guerra, tudo. A vida dele é aquilo, missão é eterna. Ganhar almas. Um outro que estou tentando lembrar o nome dele, tivemos com ele na conferência, que veio do Brasil para a Colômbia, Cocutá. Atravessou a Transamazônia, atravessou tudo com a família, no meio do mar, para ser um ganhador de almas. São coisas que Deus faz. Um Deus que escolhe pessoas específicas. E eu não vejo, sabe, eu vejo Deus olhando para nós aqui, dizendo, eu posso fazer com você também. Eu posso usar você também. Mas nós estamos investindo mais o nosso tempo naquilo que é terreno. E não tem espaço, então, para aquilo que Deus quer fazer. Porque nós estamos nos envolvendo tanto com as coisas terrenas que não há espaço. O Senhor chega para os discípulos uma certa feita e diz, cuidado com o fermento do pão. Porque eles estão preocupados, dizendo, mas e o pão? Cadê o pão? Só cuidado com o fermento. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Jesus é o pão da vida. O resto que tem por aí está cheio de fermento para nós. É muito alimento que não serve para o povo de Deus, irmãos. É muita coisa que é servido que não serve para um escolhido do Senhor. E esse é o desafio do cristão. É olhar a bandeja, olhar ao banquete que está sendo servido e entender que quem tem missão, quem é discípulo, ele age como Daniel, como os amigos de Daniel. Nós não queremos nos alimentar dessa comida. Nos dê só legumes. Porque Deus é o nosso alimento. A palavra dele é o que nos sustenta. Aleluias. Quem entende a eternidade vive para cumprir a missão. Disse-lhe Jesus, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. A igreja existe para anunciar Cristo. Nossa prioridade não deve ser apenas construir patrimônio, mas construir o reino de Deus.
celestiais. Irmãos, muitas pessoas deixaram de investir no reino por causa de muitos mercenários, bandidos por aí. Fecharam o coração. Mas, biblicamente, é o que Deus nos ensina. Depois do derramado do Espírito Santo, Pentecoste, vendiam as propriedades. Adquiriam ali e vendiam e estavam tudo em comum, comendo, e Deus ia abençoando, acrescentando, guardando, dando vitória. Porque é o Senhor que faz a obra. Atos capítulo 20, verso 24, Paulo declara dizendo: mas em nada tenho minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira. Vou pregar a palavra. E o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho e da graça de Deus. Eu vou pregar as boas novas. Eu vou anunciar as boas novas. Esse é o meu chamado. Meu chamado é esse. Você percebe que você encontra pregadores, você encontra missionários que não têm o que comer, não tem aonde deitar, não tem aonde reclinar a cabeça. Mas eles não param. Não para. Ele continua. Jânio, ele não para. Ele não tem onde reclinar a cabeça, ele não sabe como vai ser amanhã, mas ele não para. Porque ele foi chamado. Ele sabe. Ele sabe da missão. Ele sabe que se ele morrer, ele está em Cristo. Mas ele quer alcançar almas. Ele quer pregar as boas novas. Um dia tudo será avaliado diante de Deus. Tudo vai ser colocado na balança. Porque o Senhor, Ele sabe até os nossos pensamentos. Paulo, ele escreve em 2 Coríntios, capítulo 5, o verso 10, ele diz: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. É nos apresentar diante dele. Tudo será avaliado naquele grande dia. Aonde está o nosso investimento? É palha? Meu investimento é feno? Ou o meu investimento é prata, ouro? O meu investimento não é madeira. Porque tudo vai ser testado. Vai ser provado pelo fogo. Aonde está o nosso investimento? Tudo que acumulamos nessa terra ficará para trás. Tudo. Mas tudo que fizermos para expandir o reino de Deus permanecerá para sempre. Vaidade. Tudo é vaidade, diz o pregador. Nós estamos falando mais uma vez de um homem mais sábio daquela sua época. De um homem mais rico da sua época. Ele sabe o que estava falando. Sabia o que estava falando. E é muito importante nós entender que tudo que adquirimos vai ficar para trás. Vai passar. Nós não vamos levar nada. Mas uma alma salva viverá para sempre. Aleluia. Uma alma que você falou das maravilhas do Senhor, essa vai estar no reino, na eternidade. Quando entendemos que tudo é vaidade, deixamos de viver apenas para nós mesmos e passamos a viver para aquilo que possui valor eterno, o reino de Deus. Você passa a se preocupar com as pessoas. Olha, se você continuar nessa rota, você não vai encontrar a eternidade, a vida eterna. Hoje é dia, irmãos, de refletirmos, pensarmos
e podemos dizer: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Quem investe em missões não está apenas enviando recursos, mas semeando em vidas para a eternidade. Quando nós enviamos algumas Bíblias para lá e estamos precisando de comprar mais Bíblia, nós estamos semeando a palavra de Deus. A palavra de Deus. Há pessoas sedentas perto de nós, você acredita nisso? Há pessoas depressivas, necessitadas, talvez, no seu convívio de amigos, mas você talvez não se atentou para isso ainda. Percebe isso? Por quê, pastor? Porque nós andamos muito. Nós estamos pensando muito em nós, nas nossas coisas. E eu finalizo com vocês. Tudo o que fazemos apenas para esta vida termina com ela. Mas tudo o que fazemos por uma alma alcançada ecoará por toda a eternidade. Vamos colocar de pé, por gentileza. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Uma alma. E o poder da palavra, né? Que vai ao encontro dessa alma. Veio aqui a minha memória quando Filipe ele está na cidade, pastor Fernando, pregando, manifestação da glória de Deus, vidas sendo tocadas, o Espírito Santo movendo, e o Espírito de Deus pega Filipe do meio de um grande avivamento. Missionária Silmária, tira ele, transporta ele para um lugar deserto. Se é muitos hoje, vai dizer: mas como? Vou deixar uma igreja com 10 mil membros para ir atrás lá para o deserto, para ir lá para Valadares, lugar sem expressão, para Lodebar, lugar sem expressão, para Botelho, para Poços de Caldas. Mas eu vou ter que sair. O Senhor pega ele, arrebata ele, leva ele para o deserto e diz para ele assim: fica aí, porque tem uma alma vindo e essa alma é importante. Está entendendo a dimensão do que é ganhar almas? Que é o eterno. O eterno não é aquilo que alegra o meu ser, irmãos. Para alcançar o que é eterno, eu tenho que me mover daquilo que é terreno. Eu tenho que abrir mão daquilo que me segura. E ele está lá esperando. Aí surge uma carruagem vindo, um eunuco lá dentro. Ele está com uma folha do pergaminho nas mãos que ele havia comprado do livro do profeta Isaías. Ele está lendo, mas ele não entende o que está lendo. Assim está um monte de gente aí fora, não entende. E talvez dentro da igreja que ainda não entendeu o chamado. Ele está lendo, mas o Deus, Criador dos céus e da terra, o onisciente, o onipresente, o onipotente, estava dentro daquela carruagem. Estava fazendo o coração daquele homem arder. Ele não entendia o que ele lia, mas o coração ardia. Ele não compreendia, mas o coração ardia, porque a presença dentro daquela carruagem era real. O mover de Deus ali. Deus é o Deus que prepara tudo. Ele está indo embora, mas Deus providenciou Filipe. Filipe está ali,
E a carruagem passa, e o Espírito de Deus vem sobre Filipe e diz para ele: acompanhe a carruagem. Encosta nessa carruagem. A carruagem não parou, a carruagem está caminhando, correndo, porque as pessoas vivem correndo. Então não arrume desculpa, é correndo que você vai anunciar as boas novas. É ocupado que você vai falar das boas novas. É envolvido que você vai falar das boas novas. A carruagem está correndo, os cavalos, e Filipe, com a graça do Senhor, se aproxima daquela carruagem e está apareando com aquela carruagem e dizendo para aquele eunuco: você entende o que está lendo? E ele vai dizer: como que eu vou entender? Eu não compreendo. Se não é quem me explique, me explique. Para a carruagem agora. E Filipe vai dizer para ele: olha, esse texto está falando do Salvador, está falando de Jesus, o ungido de Deus, o Cristo. Está falando daquele que morreu e ressuscitou no terceiro dia. Está falando acerca do batismo, está falando acerca do renovo, está falando acerca da salvação. E aquele homem diz: tem um pouquinho de água ali. O que me impede de ser batizado? Uma alma que alcançou toda a região África, alcançou todas aquelas áreas, continente. Deus nos enviou para a América hoje, para alcançar talvez o seu patrão, a sua patroa. Deus está te enviando para algum college para você ganhar almas lá dentro. Deus te coloca no meio de pessoas, Bela, para você ganhar elas para Jesus. Não é para você ficar com vergonha, calado, mas é falar do amor de Cristo para elas. Senhor, nessa noite, ó Pai, põe a mão no teu coração, fale com Ele aí. Senhor, nessa noite nós clamamos, porque foi falado de um investimento, e o maior investimento é o teu reino. O maior investimento é ganhar almas. O maior investimento, Senhor, ó Pai, é a salvação. O maior investimento é a tua palavra. O maior investimento é me dedicar a tua palavra, o conhecimento da tua palavra. O maior investimento não é a bolsa de valor. O maior investimento é o conhecimento do Senhor. O maior investimento é crescer na graça e no conhecimento. Esse é o investimento que o mundo não entende. É por isso que o mundo não tem paz, porque o mundo não investe em ti. Senhor, nessa noite nos move, nos tira, Senhor, da comodidade. Não nos deixe fazer investimento errado. Ó Pai, ainda que esse investimento terreno traga benefício, não permita que esse investimento venha me embaraçar concernente à minha salvação. Deus, em nome de Jesus, que venhamos ser investidores do teu reino. Senhor, que venhamos ser, ó Pai, Senhor, ó Pai, praticantes da tua palavra. Que venhamos ser homens e mulheres, jovens, adolescentes, ó Pai, cheios do teu Espírito. Senhor, ó Pai, que a tua presença fale mais do que o dinheiro, o dólar, o euro, os medicais. Que a tua presença, ó Pai, tenha prioridade mais do que convites aí, Senhor. Em nome de Jesus. Desperta a tua igreja, desperta os jovens, desperta o teu povo. Desperta, Senhor, ó Pai, para uma realidade. Que aqui, Senhor, é um lugar onde que viemos para cultuar o Senhor, para adorar o Senhor. Quantas pessoas às vezes perdem as conexões. Aqui é um lugar de oração, aqui é um lugar de busca, aqui é um lugar de entrega. Aqui não é simplesmente um local onde se encontra um trabalho, onde encontra um casamento. Aqui é um lugar onde encontra Deus, onde encontra a presença, onde somos tocados, transformados pela presença dele. Senhor, Pai, nos faz missionários verdadeiros. Adore ao Senhor.
Adore ao Senhor. Eis aqui a minha Cante, se você pode, vida, cante. usa-me, Se você pode, adore essa canção. Usa-me, sonda-me, Sonda-me, Senhor, sonda-nos nessa noite. quebranta-me, Sonda-nos nessa noite. transforma-me E enche-me. Enche-me e usa-me. Sem o enchimento você não consegue fazer a obra. Sem a presença do Espírito Santo você não está apto para fazer a obra. Então seja cheio. Seja cheio. Transforma-me E enche-me. Enche-me E usa-me. e usa-me, Toca. Senhor. Adore Ele, vai. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Em qualquer hora, em qualquer lugar, Usa-me, usa-me. sonda-me, Será que Ele pode usar mesmo? quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Seja como Filipe. sonda-me, Não questione o agir de Deus, simplesmente vá. transforma-me, Se disponha. enche-me, Renuncie a esse investimento terreno e comece a investir no céu. Senhor. Quer resposta? Comece a investir no céu. Como Quer lucro, quer sucesso, quer vitória? Invista no céu. noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me Visita-nos, ó Pai. e usa-me, Aqueça o nosso coração novamente. sonda-me, quebranta-me, Nos faça olhar para as almas. transforma-me, Nos faça entender. enche-me e usa-me, Vaidade, tudo é vaidade. Diz o pregador. Tudo é vaidade. e usa-me, Senhor. Aleluia. 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 Aplauda ao Senhor Jesus. Aleluia. Mais forte. Aplauda ao Senhor Jesus. Aleluia. Até as palmas que nós estamos aqui. Pode acender, irmã. Até as palmas aqui. As palmas não é para um ator de Hollywood. As palmas aqui não é para um jogador de futebol. Não é para uma plateia, um grupo de teatro. As palmas aqui é para o Senhor. Entende que tudo que fazemos é para Ele.
precisa ter um peso, uma relevância. Nosso cultuar para Ele, nosso respirar para Ele, invista no que é eterno, usufrua do que é terreno, usufrua do que é terreno, sem se embaraçar aquilo que é celestial. Não deixe. Aleluias. Tua vida é preciosa. Um alto preço foi pago por nós e por aqueles que estão lá fora. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sejamos ganhadores de almas. Quer ser rico, milionário? Ganhe almas. Ganhe almas. E Elon Musk não vai chegar perto de você. Você vai ter muito mais do que ele. E não sou eu que digo, é a palavra do Senhor que diz. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente. Aleluias. Quero mencionar aqui o nosso irmão Rick e a Paula estão para a China, estão viajando. Que Deus abençoe. Tem notícia deles? Está tudo bem? Chegaram bem? Amém? Graças a Deus, que o Senhor também venha mantê-los ali bem, trazê-los em segurança para a glória do nome do Senhor. Nosso irmão Júnior e Bianca não puderam vir hoje. O Júnior ficou trabalhando, me parece, até tarde, não ia conseguir vir. Deus abençoe. Nossa irmã Rose também avisou, não pôde estar conosco. Então eu quero justificar esses irmãos aqui, que é muito importante fazer isso. E lembrar você mais uma vez amanhã, para você que não ainda mencionou nada acerca do churrasco, procure o Sebastião, Rosângela, e amanhã a partir do meio-dia vamos estar juntos ali para um tempo gostoso, um tempo de comunhão, de bate-papo, de risos, brincadeiras, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém? No meio da nossa comunhão. Amém? Júlia chega amanhã também? Júlia chega amanhã, não é isso? A Júlia está uma praga, a Júlia em segurança, missionária Júlia.